Olá, tudo bem? Que o Espírito Santo possa iluminar a sua mente ao você considerar o assunto de hoje. Você já foi a um conservatório musical? Eu já fui em visita, nunca aprendi nenhum instrumento. Eu uma vez comecei a estudar violão com um professor, muito bom, né, mas nem era um conservatório, mas eu sei mais ou menos como funciona um conservatório. Então, quando a pessoa vai ali, ela não precisa necessariamente aprender a compor músicas. Ela pode, por exemplo, a pessoa que quer aprender a tocar piano, ela pode aprender a tocar músicas de Chopin, de Mozart, Beethoven. Ela não precisa compor a música, basta copiar, aprender e copiar, que já é bem difícil, né? Você sabe disso. Bom, teve um pianista, aliás, ele ainda está vivo, chamado Richard Clayderman. Muitos que estão me ouvindo agora conheceram. E ele era muito criticado por não compor. Ele só tocava a música dos outros. E aí havia uma crítica pesada nele, embora ele fosse um excelente pianista. Hoje nós vamos falar sobre o kit igrejas. O kit, vou falar no singular, o kit igreja é um termo que eu inventei para o vídeo, ele não existe, a palavra não existe, pelo menos que eu saiba, mas o conceito que ela representa, ele existe. O que seria o kit igrejas? Ele seria, vou falar em termos simples, como se fosse uma franquia de ideias para que você abra uma igreja. Então, ele é parecido com o que eu estava falando. Uma pessoa supostamente religiosa abre uma igreja, ela não estuda a palavra de Deus, ela não tem nenhum estudo pessoal, não tem grandes conhecimentos, então ela começa a pesquisar o que aquela igreja acredita, aquela outra ali, e aí ela vê que é muito parecida, né? Vamos pegar, por exemplo, assim, os pentecostais, né? Qual a diferença entre eles, né? Uma vez eu estava debatendo, com muitos anos atrás, isso, com um rapaz da Brasil para Cristo e outro da Assembleia de Deus, e eu fiz uma pergunta para o da Assembleia, e ele respondeu, e o da Brasil para Cristo, quando eu fiz a mesma pergunta, ele falou assim, eu acredito como ele. Eu falei, mas se você acredita como ele, você precisa ir em outra denominação. Você não vai na mesma. E ele não soube responder. Bom, então, muitas igrejas, elas trabalham assim. O que é que elas oferecem? Eu fiz uma listinha aqui, breve. Poderia colocar mais coisas. Tem que ter milagres. Já abriu uma igreja? Tem que ter milagres. As pessoas gostam assim. Aí fala assim, a Universal faz milagres, a Mundial, Poder Mundial faz milagres, a lá do Davi Miranda, Deus é amor, faz milagres, né? Então, a igreja, se a igreja faz parte do kit igreja, hein? E você tem que falar de milagres, faz parte do kit. As pessoas vão mais facilmente lá. As pessoas querem ver estranhas manifestações, elas dizem que é do Espírito Santo, né? Tem que ficar girando, fica lá cheio de Espírito Santo e gira inconsciente. Eu já vi vários vídeos, é igualzinho na macumba, igual. A manifestação é a mesma, né? Mas eles acham que aquilo ali é de Deus, é do Espírito Santo. Ninguém na Bíblia fez isso. Você não tem um apóstolo que ficou rodando, nem um discípulo, ninguém, Jesus menos ainda. Não há um texto bíblico em que a pessoa começou a girar, feito religiões africanas, como a macumba ou candomblé, seja lá o que for. Meu pai era da Quimbanda, já falei isso para vocês. Alguma coisa aí eu já vi, certo? Então a manifestação é a mesma. Por que a pessoa acha que vem de Deus, né? Se você vai no candomblé ou na Umbanda, eles não falam, isso aí é o Espírito Santo que está se manifestando. Não, eles falam que são os guias lá e tem as explicações deles. Não é bíblica a explicação. E a manifestação é a mesma. Dom de línguas.
tem que ter. Falar em línguas estranhas, não importa o que esteja falando, ninguém nem sabe o que está falando, está sendo falado. Mais uma vez, vou citar meu pai. Eu vi, ninguém me contou, eu era uma criança de 6 anos de idade para 7. Eu vi meu pai falando em línguas. Eu lembro até hoje a frase que ele falava, e não era o Espírito Santo. Ele mesmo sabia que não era, e ele mesmo falava para mim quem é que estava falando através dele. Tá? Meu pai nunca mentiu sobre o assunto. Outra coisa do kit igreja, que é bem comum, pouco conhecimento da palavra. Eles ficam sempre no mesmo assunto. Vários sermões deles não falam nem a palavra Jesus. Então, quais são? Vai falar do poder de Deus, vamos fazer milagres, nós vamos usar bastante de louvor, bastante para passar o tempo, traz bastante música, é parte do kit igreja. Quanto menos tempo para abrir a Bíblia, melhor. Se nem abrir, então, melhor, porque começa, se estudar a Bíblia muito profundamente, vão ser reveladas coisas que a pessoa vai ver que não era bom estar ali naquela igreja, não. Porque não é ensinada a verdade naquele local ali, entendeu? Está muito complicado. Então, faz parte do kit igreja um conhecimento muito pequeno. As pessoas conhecem só aquele universo delas ali. Por isso que eu falei, você vai em várias denominações, elas não têm diferença doutrinária. E daí fala, e por que tem tantas? Aí é que é o problema, né? Infelizmente, muitas existem só para ganhar dinheiro, só por interesse material, né? E vira e mexe, eu não vou citar nomes aqui, mas vira e mexe, um líder desses tem uma visão que Deus só para ele abrir uma nova igreja. E aí ele abandona aquela e vai ganhar dinheiro em outra, porque aquela ali já estava tendo muita gente comendo junto com ele no mesmo prato, e aí ele fala, tive uma visão, Deus me revelou. Daí a pessoa vai. As revelações, né, fazem parte, revelações sobrenaturais. Eu lembro, 3 anos atrás, uma mulher mandou áudio para todo mundo. Eu não a conheci pessoalmente, nem vi vídeo dela, só o áudio. Chorando, vai inundar o Rio de Janeiro, eu vi, vai inundar. O Espírito Santo me mostrou. Passaram-se 3 anos, aliás, mesmo que cumprisse hoje, entre aspas, não ia valer porque ela falou que ia acontecer isso lá atrás, passou, né? Quantas pessoas com espírito adivinho, né, que a Bíblia proíbe, faz parte do kit igreja, muitos, entendeu? Ficam adivinhando coisas, né? Aí você pode me perguntar, mas qual a diferença do profeta e do adivinho? O profeta de Deus, ele faz profecias baseadas na Bíblia. Não faz profecias baseadas na vida dos outros. Sabe? Toda hora fica falando, eu estou vendo aqui, alguém está com dor de barriga, está sendo revelado pelo Espírito Santo, alguém está com dor de barriga. Não é assim que funciona. Não é assim, mas faz parte do kit igreja. Enche igrejas, esses assuntos. Nós temos um sistema de saúde péssimo no país, sempre tem alguém precisando ser atendido, precisando ser curado, etc. Então, infelizmente, o kit igreja se aproveita muito desses supostos milagres e curas, etc. E o pouco conhecimento, infelizmente, é uma coisa bem incomum, né? Você pergunta certas coisas da Bíblia, eles não sabem, coisas assim, histórias da vida de Jesus que estão nos evangelhos, eles não sabem, detalhes assim não sabem, ok? Infelizmente é uma pena, mas isso faz parte do kit igreja. Objetos ungidos, mas que maravilha, né? Essa semana mesmo eu vi na TV, né, a Universal dando água. Você bebe a água e vai ser curado. É ungida, água ungida. Você leva. Deus nunca ensinou essas coisas, tá? Alguns pegam um texto de Atos, que as pessoas pegavam até um lenço de Pedro, levavam para casa e o enfermo ficava curado. Elas faziam isso na ignorância do conhecimento de Deus. Não era que Pedro ensinava,
leva o lenço aí. Não era. Pedro não ensinou isso, não. Isso não é de acordo com os ensinamentos de Deus. Deus é tão misericordioso que na ignorância da pessoa, ele responde às orações muitas vezes. Mas na ignorância da pessoa. Só que ele não quer que ela permaneça em ignorância. Está entendendo? Esse é um assunto longo. Não dá para falar agora, mas Deus muitas vezes atende a oração da pessoa que está errada, porque ele é misericordioso. Tá? Não é porque ele aceita a coisa errada. Ok? Bom, vamos continuar. Outro assunto bem comum e bem atual, que faz parte do kit prosperidade, kit igreja, é a prosperidade, né? Você vai lá, pode ir, certeza, você vai abrir lojas, empresas, vai comprar o carro que você sempre desejou. O Evangelho não promete essas coisas. Aliás, quem acredita que Jesus está voltando não está preocupado em adquirir mais e mais coisas materiais, porque sabem que a perseguição aos verdadeiros cristãos está próxima. E tudo que o cristão genuíno tiver será confiscado. Okay? Isso é profético. Está bem claro no Apocalipse, especialmente. Então, e Jesus fala também sobre isso, né? Nós temos que estar muito atentos aos sinais. Esse texto, esse vídeo, ele dá uma abertura para o que eu vou falar no resto da semana. Por isso que eu quis fazer. Então, preste muita atenção no que foi falado aqui, porque serve como um pano de fundo para as coisas que eu ainda vou falar essa semana. Tá? E são coisas importantes. Nós não podemos trabalhar como uma franquia, né? O kit igreja, ele é uma franquia intelectual, uma franquia de ideias, né? As pessoas ficam nas mesmas ideias, elas não estudam profundamente, elas não passam noites em claro estudando a palavra de Deus para ver se as coisas que foi ensinado a elas é desse jeito mesmo. Os líderes não podem mudar porque eles estão ligados a líderes de outras denominações para que continuem amiguinhos, sabe? Ali está todo mundo ali nos bastidores se ajudando, então não pode ensinar coisa diferente, senão não vai ter o apoio das outras denominações. Tá? Isso é muito complicado, gente. Isso é muito sério que eu estou falando. Eu poderia falar coisas mais sérias, mas eu acho que eu já dei meu recado. Que Deus tenha misericórdia dessas pessoas que estão sendo enganadas pelo kit igrejas. Por favor, deixe seu like no nosso vídeo, compartilhe, estude o que eu falei, medite no assunto. Por favor, orem pelo canal e, por favor, também se inscrevam no canal. Em nome de Jesus eu peço e agradeço. Amém.